Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje a gente inicia um estudo mais aprofundado do JavaScript, que é o estudo do DOM, que traduzindo é o Document Object Model, né? Então é um modelo de objeto, né? É um documento que possui o modelo de objeto. Quais objetos são esses? São nossos objetos HTML. Então o DOM é onde a gente guarda toda a interface que representa os nossos objetos HTML. Então, é uma interface que representa como o documento HTML são lidos e representados pelo browser. A gente lembra que quando estudou HTML, a gente não chamava ele de linguagem, a gente não chama de linguagem de programação, a gente chama de linguagem de marcação. Porque nada mais é do que um hipertexto estruturado. Então, essa estrutura de objetos que a gente tem dentro do nosso HTML, a gente pode acessar esses objetos, a gente pode criar esses objetos a partir do DOM. Então, o browser lê o documento HTML, né, que são nossas tags, e faz uma estrutura de objetos que podem ser acessadas pelo JavaScript. Então, a gente vai ver que a gente pode, com o JavaScript, além de acessar a estrutura desses objetos, dessas tags, a gente pode criar essas tags usando o JavaScript. Então, esses objetos também eles podem ser representados por uma árvore de objetos. A gente chama essa árvore de árvore do DOM. Essa árvore do DOM ela representa toda a nossa estrutura de um documento HTML. Então, os elementos, se a gente for observar, quando a gente inicia um documento HTML, a gente inicia para o HTML, a gente abre e fecha a tag HTML. Então, ali eu tenho o meu nó, né, que vamos dizer assim, que é um nó pai. E abaixo dele a gente tem os nós filhos. Por exemplo, o body, né, a gente tem os divs. E dentro do div a gente tem o H1, H2, uma UL, né, que é uma lista ordenada. A gente pode ter um script. Então, esses elementos eles são representados pelo DOM através de uma árvore de elementos. Então, eu tenho os elementos pi, que encapsulam, né, que tem como nó os elementos filhos. E esses elementos filhos eles podem ter atributos, que são os nós de atributo. A gente já viu que a gente pode alterar um atributo do elemento, que a gente altera aquela estrutura do elemento. Tanto visual, quanto alguma coisa que, por exemplo, o elemento pode ter para ele ficar mais interativo. Ok? E depois a gente tem, dentro desse elemento, a gente pode ter um texto também, que ele vai ser representado pelo browser. Então, quando a gente abre um browser, ele enxerga essa árvore de elemento e nos mostra um hipertexto. Porque o HTML nada mais é do que você escrever um texto, que você estruturar um texto. E essa estrutura de elementos é que a gente estuda no DOM, para a gente alterar ou criar esses elementos através do JavaScript. Então, para a gente ficar mais claro essa estrutura, vamos para uma aula prática, para a gente ficar mais inteirado. Vamos abrir o nosso Sublime. Vamos criar um documento novo. Esse documento novo eu vou chamá-lo de elementos DOM. Vou colocar aqui, Ctrl S. Elementos DOM.html. E nós vamos criar aquele documentozinho nosso HTML padrão, né? Vou chamar ele de elementos do DOM. Feito isso, a gente vai abrir e fechar nosso script. Correto. E aqui no nosso body, vou criar um input. Certo? Vou até abrir mais aqui, para ele ficar mais organizado. Então eu tenho esse input. Ele é do tipo text, certo? O nome dele
Eu vou chamar de nome mesmo. Tá. Vou colocar um placeholder. O placeholder é aquele textinho que aparece dentro do elemento, tá, pessoal? Digite seu nome. Eu vou dar uma classe para ele, uma class. Vou chamar de campo texto. Beleza. Pessoal, o DOM, ele trabalha com os elementos HTML, acessando eles através de uma API, que é a API DOM. E essa API DOM nos retorna alguns métodos para a gente manipular esses elementos. Então, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou abrir aqui um documento. Vou abrir aqui o PowerPoint só para vocês visualizarem. Então o DOM ele trabalha com vários métodos, né? A gente tem aqui um método document, que a API do DOM trabalha para a gente alterar ou selecionar esse elemento que a gente criou. Então a gente criou esse elemento e eu tenho como métodos do DOM esses elementos, ó, getElement by ID, getElement by tag name, getElement by class name, getElement by name. Então a gente tem esses elementos que eles fazem parte da API do DOM que a gente utiliza no JavaScript para a gente acessar a estrutura do elemento HTML. Então vamos voltar lá. Vamos abrir essa nossa paginazinha. Vamos abrir a nossa página. JavaScript, elementos DOM. Então tá lá, né? Eu tenho o elemento do tipo teste, que ele tem esse placeholder aqui, ó, que é esse textozinho dentro, ok? E a gente vai usar os métodos do DOM para a gente acessar a estrutura desse elemento. E um inputzinho do tipo texto, com o nome, né, com placeholder e com uma classe. A gente precisa dar um ID para esse input. Vocês lembram que o ID é uma identificação do elemento, que ela é única, então ela pode ser usada somente uma vez. Ela não pode ser usada novamente dentro da mesma página, né? Então, páginas diferentes, você pode usar um ID diferente. Mas nessa página HTML, é esse ID que vai ser o identificador desse elemento que a gente vai trabalhar. Então, eu vou chamar esse elemento de nome de usuário, underline usuário. Então, esse elemento aqui, a gente tem como ID, como nome desse elemento, o identificador desse elemento, nome do usuário. Então, quando eu for usar o meu método aqui, getElementById, que é um método um dos mais utilizados, fica muito fácil de eu visualizar, de eu identificar o elemento que eu queira trabalhar ou alterar através do seu ID. Então, é um dos métodos mais utilizados, o getElementById, que eu uso o ID do nosso objeto, né? Que nesse caso é o input, que tem esse nosso ID nome do usuário. Então, muita atenção para não repetir o nome desse ID, né? O nome desse elemento em outro lugar aqui na nossa página. Quando a gente for criar um outro elemento, então esse ID ele tem que ser um identificador único, né? A gente não pode repetir em nenhum lugar na nossa página, senão a gente vai ter um problema. Então a gente vai vir aqui no nosso script. Eu vou usar o método document.getElement, ó, document.getElement by ID. Element by ID. Dessa forma, viu, gente? É document
getElementById, usando como referência o ID do meu elemento. Qual que é o ID? Nome e usuário, né? Ok? Então tá lá. Então essa é a forma de eu usar o JavaScript para me selecionar esse elemento. Então eu selecionando esse elemento, eu vou só dar um console.log nele aqui. Lembrando que o console.log a gente mostra lá no console do desenvolvimento, né, do desenvolvedor, do navegador. Console.log. Console.log document.getElementById. Então ele está selecionando o documento, o meu documento HTML, o meu elemento que tem um ID, né, nome e usuário. Porém, não sei se vocês lembram que a gente tem a precedência de execução quando a gente está trabalhando com elementos, que o HTML ele é sempre lido de cima para baixo, né? Então, como eu estou trabalhando com esse elemento, estou dando um get num elemento que ele ainda não foi criado, que ele foi criado no meu body, vai acontecer um erro, porque esse elemento ele ainda não foi renderizado pelo nosso navegador no momento que eu estou selecionando ele. Então a gente vai deixar gerar esse erro só para vocês verem como que funciona, o que acontece quando eu faço isso, para a gente ver como que a gente trabalha isso no futuro. Então a gente tem que ter em mente que esse elemento input ele ainda não foi criado no momento que o meu script foi lido. Ok? Então vamos salvar aqui. A gente vai lá para o nosso navegador. Opa. Vou dar um F5 aqui para renderizar. Olha só, vou abrir aqui o nossas ferramentas do programador. Vou dar outro F5 aqui. Então dando um F5 aqui, olha para vocês verem, voltou null, né? É como se esse elemento estivesse retornando um valor nulo, né? Sem valor, um valor nulo. Esse foi um erro que deu porque esse elemento ainda não foi renderizado pelo nosso navegador. Então eu estou chamando esse elemento antes dele ser criado. Então a gente agora tem que pegar esse script e colocar abaixo do nosso elemento. Vocês lembram que eu já tinha feito uma aula sobre isso? Que a gente fala do momento da execução do código, né, quando o elemento é criado. Então eu tenho aqui o meu script, né, criado depois que o elemento foi renderizado. Então eu estou dando um getElementById depois que eu criei o meu elemento. Vou salvar aqui. Vamos lá para o nosso navegador. Se eu der um F5 agora, olha só. Agora eu retornei todo o meu elemento, né? O elemento que a gente chama na árvore do meu DOM, né? Eu selecionei todo a minha estrutura do elemento. Eu tenho aqui o ID dele, o tipo dele, o nome, o placeholder, né? E a class. Então essa é uma forma que eu tenho de utilizar o elemento, né? O getByElement, né? O ID, através do DOM, que é a árvore do elemento. Então eu tenho aqui acesso a toda a estrutura do meu documento, do meu elemento, né, que é o elemento DOM, HTML, e tem toda a estrutura dele aqui. Todos os atributos que foi dado para esse elemento no momento da sua criação. Então, com acesso a isso, eu posso passar, né, para o nosso... Eu posso trabalhar todos os elementos usando o meu JavaScript. Vamos retornar lá e agora a gente vai usar outro atributo. Então, para a gente usar outro método, a gente tem que ficar em mente que só para o ID, olha só, eu tenho getElement, né, byId. Por quê? Porque ID a gente só tem um. Né, então eu consigo selecionar somente um elemento. Aqui eu estou selecionando um elemento, porque o ID eles são únicos. Já os outros métodos, ó, getElements by tag name,
Porque pela tag eu posso selecionar todos os elementos, né, que tem uma tag name. Eu posso, em alguns casos, ter algum nome do objeto se repetindo na tela. Mas o ID não, ele é único. Vocês podem ver que aqui a gente está usando no plural. Get elements by class name, né? Então todos os elementos que está usando uma classe. Então a classe, vocês lembram que eu posso usar ela várias vezes, né? Então eu estou dando get elements, vai me retornar todos os elementos que está utilizando aquela classe. Eu tenho um get elements by name, né? Todos os elementos que tiver o mesmo nome. A gente vai ver que quando a gente tem alguns input do tipo checkbox, a gente pode repetir o nome dele e retornar somente quando aquele objeto é selecionado. Então, muito atento quando a gente for escrever esses métodos, né, que existe uma diferença quando eu trabalho com ID, quando eu trabalho com outros atributos dos elementos que podem ser repetidos. Como o ID ele não pode ser repetido, eu uso o getElement, ok? E nos outros getElements. Vamos voltar lá para o nosso Sublime Text. Eu vou comentar essa linha aqui. Então agora eu vou usar o método document.getElements. Lembrando que agora é elements, porque eu estou usando pelas tags, by tag name. Ok? Então, como eu estou buscando todos os elementos que estão no meu documento que tem a tag, qual tag? Input, né? Porque a tag que eu estou tentando selecionar é a tag input. Certo? Document.getElements by tag name input. Então eu estou selecionando todos os elementos que fazem parte do meu documento que está utilizando a tag input. Eu vou dar um console.log. O console.log para a gente retornar esses elementos que tem essa tag input. Vou salvar, a gente vai lá no nosso navegador. Se eu der um F5 agora, olha lá, né? Eu trouxe esse elemento. Então olha só, ele me voltou um HTML collection. Por quê? Porque através do tag name eu posso ter vários elementos dentro do meu documento HTML que estão utilizando a tag input. Então neste caso me trará uma coleção. Se eu tivesse 100 elementos do tipo input dentro do meu documento, ia trazer os 100 aqui. O que era diferente, né, na getElementById, que me trouxe um elemento específico com os seus atributos. Agora não, eu estou retornando toda a coleção dos elementos que fazem parte do meu documento que estão utilizando a tag input. Ok? Então, HTML collection, como eu só tenho esse input, esse documento, esse elemento utilizando input, a tag input, me trouxe ele somente. Mas se eu tivesse 10, me trariam uns 10. Se vocês clicarem aqui nesse setinha da coleção, você tem aqui todos os atributos desse elemento específico. Tá vendo? 0. 0 é o primeiro elemento que ele retornou. Se eu tivesse um outro elemento input, seria 1, 2, 3 e assim por diante. Todos os elementos que utilizassem essa tag input seriam retornados, né? E como índice, a gente teria aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui os atributos que a gente utiliza nele, nesse específico. Ok? Então tenham isso em mente. Quando eu uso o ID, eu retorno somente aquele elemento específico. Como eu estou usando a tag agora, né, vai me trazer todos os elementos que possuem a tag name input, nesse caso. Vamos utilizar outros métodos. Vamos retornar lá para o nosso Sublime.
Então agora a gente vai usar esse método aqui, que é o className. O que esse getElementsByClassName faz? Ele seleciona todos os elementos, né, do meu documento HTML que esteja utilizando uma classe específica. Então, para facilitar, eu vou copiar esse código aqui, certo? Vou comentar esse código de cima. Então, agora, documento getElementos, né? Vou usar agora className, byClassName. className, ok? Lembrando sempre como a gente escreve, ó, iniciando em maiúsculo, ok? Senão dá algum erro. Então, qual que é a class que eu quero selecionar? A class que ele pertence, campo texto, né? Então, todos os elementos que estiverem utilizando essa class dentro do meu documento HTML serão agora selecionados a partir desse documento.getElements, que é o método do DOM, que vai lá na árvore dos nossos documentos e seleciona todos os elementos que possuem essa classe. Vamos salvar aqui, vamos lá para o nosso navegador, vou dar um F5 agora. Olha só, mesmo jeito, né? Me retorna a coleção HTML que possui aquela class, né? className, e me retorna aqui, ó, se eu abrir a minha coleção, né, eu tenho aqui todos os elementos, né, eu tenho todos os elementos. Se eu tivesse mais de um elemento utilizando aquela class, seriam me retornado aqui, mas como eu só tenho um, né, ele veio aqui com o índice 0, que é o primeiro, né? Se tivesse outro, seria o índice 1, 2, 3 e assim por diante, trazendo todos a estrutura desse objeto. E para encerrar, a gente vai no outro método, que é o getElementByName, que retorna os meus elementos agora não sobre a classe, né, mas o elemento que tem esse nome, né, ou os elementos que possuem esse nome. Através desse atributo name, ele seleciona os elementos que tenham o nome, né? Então eu vou comentar aqui, vou copiar aqui para facilitar. Então, ao invés de tag, agora a gente vai usar o name, né? getElementsByName. Qual name? Nome. Na verdade, o name dele chama nome. Então, ele vai selecionar no meu nódulo de documento todos os documentos que possuem esse nome. Então, eu vou dar um F5 agora. E agora vocês veem que agora não é um collection list, é um node list. Não se preocupem com isso agora, mas é só para vocês verem uma forma de retornar. Qual que é a diferença de HTML list para node list, a gente vai estudar mais para frente. Mas utilizando esse método, vocês viram que eu selecionei os elementos que possuem o atributo name, o nome, né? Esse textozinho. Então, se eu tivesse mais de um input aqui que tivesse esse nome, ou outros elementos que tivessem esse nome, seriam retornados, né, nesse node list. Lembrando, não se preocupe a diferença de node para HTML, né, list. A gente vai estudar isso mais para frente, mas o interessante aqui é a gente ver como que a gente seleciona os elementos HTML através de um script JavaScript, através do DOM, né, os métodos DOMs. Então essa aula foi mesmo para a gente estudar como que o DOM trabalha selecionando os objetos, e a gente seleciona esses objetos para a gente depois trabalhar sobre os atributos dessa coleção de objetos que me foi retornada. Então eu consigo alterar todos os elementos, né, selecionando algum atributo desses elementos específicos e criando coleção de elementos para mim alterar ou modificar, né, alguma característica daquele elemento específico, daquele conjunto de elementos que eu selecionei. Nas próximas aulas a gente vai aprender como altera os atributos dessas coleções de objetos
Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.